Olá, meus amigos, paz de Cristo para vocês. Estamos iniciando mais uma semana com a graça de Deus, né? Com saúde, paz. E eu estava pensando se eu fazia ou se eu não fazia esse vídeo, falar um pouco a respeito do final de semana, né? Então, eu estou sempre aqui nas redes sociais, né? Expondo a minha vida e naquilo que eu consigo, tentando direcionar as pessoas. E eu queria contar um pouquinho do final de semana. Então, no domingo, o sítio que estava alugado, né? E eu estava na responsabilidade, né? E atendi o pessoal pela manhã. Depois, quando deu um pouquinho ali para as 9 horas mais ou menos, minha esposa falou: vou lá na casa da minha mãe. Aí vamos lá, eu falei: depois se der eu vou. Aí atendi o pessoal e tudo, depois falei: vou lá. Aí fui e depois estava já saindo o almoço, acabei almoçando lá com ela e voltamos, né? Depois deu um horário lá, falei: eu vou para casa porque o pessoal tá lá e de repente precisa de alguma atenção, alguma coisa, então eu vou para casa. Ela falou: vou também. Aí no caminho, nós voltando de lá para cá, para quem não sabe, eu moro de frente a uma padaria. Eu passando, tava a minha cunhada, meu cunhado e alguns amigos lá. Ô Gaetano, chega aí e tal. Encostei com eles lá, e a minha esposa. E pessoalzinho, gente boa, né? E aí, vamos tomar uma cerveja? Eu fazia tempo que eu não tomava cerveja, tá? Aí eu falei assim: vamos. Porque na minha concepção, o vinho, que Jesus Cristo transformou água em vinho, ele não é mais santo do que a cerveja, é álcool do mesmo jeito, entendeu? O que vai fazer a diferença é como a gente vai usar, né? Porque o que está proibido é a questão do embriagar. Bom, vamos em frente. Aí beleza, começamos a tomar uma cerveja, bater papo, dar risada e contar piada. Momento de descontração, né? Socializar. E foi indo, foi indo, foi indo. E aí chegou o momento já que eu vi que já tava ficando um pouco mais exagerado já, né? Eu querendo ir embora já. Aí eu falei pra minha esposa: vamos embora. Ela falou: aí ela disse: não vou pagar. Mas nessa de pagar ela pegou mais um litro. Agora de tomar uma cerveja que Deus o livre. Aí falei: pô, mas aí já subiu um pouco a pressão já. Eu falei: mas, né? Eu já vi que tava na hora de ir embora. Mas aí beleza, falei: não, tudo bem. Eu desci, deixei ela com meu cunhado e minha cunhada lá e algumas amigas lá. E vim pra casa, tomei um banho, dei uma esfriada na cabeça. Aí voltei de novo, né? Falei: vou buscar ela, tá com a neném lá fora lá também e tal. E, bom, em resumo, consegui trazer ela, mas eu sei que ela tem uma certa fraqueza mesmo com a questão da bebida. Não só ela, mas é uma questão meio familiar também, né? O pai dela já teve problema com álcool, ela tem um problema, um irmão também que tem problema até. Antes de eu sair de lá, eu estava aconselhando ele. E eu também, né? Tive muito problema com a bebida. E graças a Deus eu me vejo livre, entendeu? Não que me impede de socializar com as pessoas, tudo em cima do que é normal. Até fazendo esse vídeo para poder dar uma atenção para as pessoas que me seguem, as pessoas que gostam do trabalho da gente, né? E muitos aqui dos amigos também que passou lá e eu estava bebendo. Não que eu voltei, estou trabalhando, graças a Deus. E para aquele lugar que eu estava eu não volto mais, entendeu? Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo eu tô fora, entendeu? A bebida me fez muito mal, entendeu? Durante o decorrer da minha vida ela fez muito mal para mim e para as pessoas ao entorno, né? E aí cheguei em casa e falei: não, eu vou conversar com ela a respeito disso, né? Porque o exagero não pode, né? O Senhor fala que os beberrãos não herdarão o reino do céu. Beber, socializar, beleza, mas os beberrão, aquele que fica, não herdarão o reino do céu. Isso herdar o reino do céu, quer dizer que você não vai prosperar, você não vai para frente, você não tem futuro, sem futuro, você está entendendo? Porque é assim que acontece com as pessoas que vivem nessa vida, né? E aí à noite dobrei o joelho e pedi para Deus: me dá sabedoria para mim poder conversar com ela, mas conversar com amor, porque o cristianismo ele é isso, ele não é pesado, entende? Ele é livre,
E só que a liberdade, né, ela também ela é moldada, não é uma liberdade para você se matar, entendeu? Porque tudo a gente pode ver que até no mundo da gente aí, se você ultrapassar o sinal vermelho, você pode se matar, né? E dirigir bêbado, você pode se matar e tantas outras coisas. Então tudo tem um limite, né? E aí, conversando com ela, não, conversando com Deus e tal à noite, dormi. Nesse dormir eu tive um sonho, onde me vinha uma roupa, né? Dentro de um saco plástico grande assim, né? Aquelas de carregar roupa mesmo, uma roupa branca. E na perna dela se estava escrito alguma coisa em azul. E na sequência eu ouvi uma voz que dizia o seguinte, que muitas vezes nós gastamos um absurdo, né? Com diversão, né, exagerada pra gente, bebedeira. Você vê, existe litro de vinho que custa aí, sei lá quantos, 10 mil reais, né? Uísque, né? Champanhe e tudo mais, que é muito caro. E aí eu ouvi a voz que falava assim, muitas vezes vocês gastam seu dinheiro com a bebida, mas não tem coragem de estender a mão e ajudar o necessitado. E eu antes já fiz muito isso, né? Às vezes eu chegava, é pouco, mas para um assalariado é muito, né? Encostava num bar, numa adega, algum lugar, gastava 300, 400 reais, né? Bebendo ali, mas não estendia a mão. Hoje, graças a Deus, quando eu posso, eu procuro pesquisar, ver se às vezes a instituição é idônea. Eu não dou dízimo em igreja, porque dízimo já foi abolido, né? Não tem que pagar dízimo nem nada. O que você pode fazer é você levar uma oferta no lugar que você, por sua vontade, você está entendendo nada, obrigado. Porque era assim que Jesus Cristo fazia. Deixava a caixa na frente, né, do gasofilácio, que era para manutenção da obra dele, de comer, beber e tudo mais. Não esse negócio de riqueza e tudo mais que existe hoje em dia, né? E ele dizia que a gente muitas vezes gastava o nosso dinheiro com essas bebedeiras, com essas cachorradas, né? Que é uma cachorrada desgraçada, se embriagando, ficando louco, mas não estende a mão para a pessoa que está necessitada. E aí depois me veio o entendimento que a questão da roupa é o seguinte, Jesus Cristo ele foi para o céu e ele disse que um dia voltaria. E ele fala que ele é o noivo, e isso simboliza mais ou menos como com um casamento. E o povo, a igreja, seria no caso a noiva. E no passado, quando havia um casamento, o noivo, ele bancava a roupa dos convidados. Então, existe outra passagem bíblica que o Senhor fala que antes, né, para a gente poder ir nesse casamento, né, que é a igreja de Cristo com a igreja, você teria que ir de roupa branca, linhos finos, transparente, né? É um simbolismo, é espiritual isso. Mas na verdade essa roupa é santidade, entendeu? Então assim, tem uma outra passagem que fala, não fique até as tantas, você entendeu? Na bebedeira, em festa e tal, até as tantas, tudo tem um limite, tudo é moderado, é leve, você entendeu? O cristianismo verdadeiro é leve. Os evangélicos, eles proíbem, na verdade, a bebida. Mas por que eles proíbem a bebida? Eles proíbem porque uma vez eu vi uma explicação de um pastor que dizia o seguinte, quando você tem um cachorro que mata a galinha e você não pode estar perto dele, qual seria o mais fácil? Você prender ele ou você tentar ensinar quando você tiver tempo? Então, se você não tem o autocontrole, é melhor que corte de verdade. Se você não consegue, porque é a pior droga que eu acredito que existe, não sabendo usar, é o álcool, né? O álcool. No caso do cristianismo, se aconselha para quem ministra, né, a palavra, como eu, assim, que não beba o destilado, né? No caso, bebida, do cachaça, uísque, essas coisas, né? A questão do vinho não tem nenhuma restrição, cerveja não existe na Bíblia, mas acredito que seja, o vinho é até um pouco mais forte, né, do que a cerveja, todo mundo sabe disso. Então assim, é para trazer uma explicação e dizer, galera, que eu tô firme, graças a Deus, e continua aí. Falou? Um beijo, fica com Deus.